Se você é pobre e favelado e tenta crescer no universo corporativo, você vai se frustrar porque o operacional é o seu lugar. Você não vai conseguir ser coordenador, supervisor, gerente, o que for. Passou um vídeo aqui na minha For You falando exatamente isso e eu não poderia discordar menos. Porque eu fui pobre, eu fui favelada e hoje sou gerente de marketing numa multinacional. Gerente júnior. Mas eu cheguei num cargo de decisão. E antes de ser gerente júnior, eu fui supervisora, eu fui coordenadora na mesma empresa e em outra empresa. Essa é a Bruna, e se por um lado existe um discurso que faz com que a pessoa que não veio das classes médias altas, das classes altas, consiga ascender dentro do mundo corporativo de grandes empresas, por outro lado, esse discurso ele funciona. Ele funciona descrevendo certo tipo de realidade, porque de fato o mundo corporativo ele tende a ser fechado para quem não tem certa sociabilidade, para quem não tem certos sinais distintivos de classe. É óbvio, né? Não existe um determinismo absoluto, né? Às vezes vai passar uma pessoa ou outra pelos filtros, que não é exatamente da classe, não é de origem, né? Dessas classes. De repente pode passar, acontece. Mas o mundo corporativo, de grandes empresas principalmente, ele não foi feito para abrir espaço para alguém que fala uma gíria de repente, para alguém que não fez uma universidade de ponta de repente, para alguém que não senta na cadeira com as costas super eretas de repente. A Cida Bento, ela chama de pacto da branquitude a tendência que pessoas brancas têm para abrir espaço para cargos de liderança somente para outras pessoas brancas, né? Isso ela diz que é um pacto narcísico da branquitude. Esse pacto ele não precisa ser consciente e nem precisa ser maquiavélico assim, né? Um planejamento maquiavélico. Ele simplesmente acontece numa coisa que é uma certa identificação numa sociedade racista, uma certa identificação de que nós brancos somos mais capacitados. Eu diria que num movimento parecido, a gente pode pensar também ilustrativamente, né, o movimento que é da aceitação de pessoas de origem de classe média alta, de classe alta, para certos cargos e certas carreiras, em vez da aceitação de pessoas que vieram de bairros pobres. Essa aceitação ela não é só baseada também, né, no que a pessoa é, de onde ela veio, mas também é baseado no fato de que muitas vezes de onde você veio é meio que assim, entrega uma trajetória de por onde você vai passar. Então, muito provavelmente, se você veio do interior de São Paulo, de um bairro pobre, dificilmente você vai fazer Mackenzie na faculdade. Dificilmente você vai cursar PUC na faculdade. Percebe que aqui você já tem um corte bem específico? Dificilmente você vai cursar ESPM, por exemplo. E se você não vai cursar PUC, Mackenzie e ESPM, dificilmente você vai conhecer as pessoas da PUC, da Mackenzie e da ESPM. E se você não vai conhecer as pessoas da PUC, da Mackenzie e da ESPM, você também dificilmente vai conseguir ter um contato com essas pessoas. Então você não vai ter a graduação exigida, o nível exigido, institucionalmente ali exigido. Você não vai ter o contato também. O que vai te sobrar? Muito provavelmente fazer uma entrevista padrão para participar do operacional da empresa. É claro que isso é um papo que entristece, retira a esperança, né? Mas ele também ajuda a compreender que, sociologicamente, essa esperança ela é vã. É óbvio que cada um vive uma vida e está aí tentando alcançar um salário melhor, uma vida melhor e por aí vai. Mas o mundo é duro, o mundo é muito duro e essa dureza não é subjetiva, né? Essa dureza ela não é uma imaginação. Essa dureza também não é o bem contra o mal. A dureza do mundo é que, assim, as coisas são como são. Quando a gente para ver, por exemplo, certos jornalistas, publicitários, advogados de muito sucesso, e aí a gente vê quem eram os pais dessas pessoas, né? Atores, atrizes. Geralmente os pais dessas pessoas, eles tinham algum lugar nessas áreas, algum lugar de destaque, ou eram carreiristas dessas áreas, por exemplo. Existe uma facilidade na manutenção da posição de classe quando você nasce numa família que já tem certa posição de classe. Não é uma questão exatamente
sobre como que a gente vai lidar com a nossa vida. É claro, isso gera consequências para se compreender como a gente vai lidar com a nossa vida. Mas assim, falar sobre essa dificuldade, que é uma dificuldade sociológica e não só meramente subjetiva, e nem tem a ver com as capacidades do sujeito que veio do bairro pobre, não tem a ver com isso. Ela é sociológica. Falar dessas dificuldades, né, mostra pra gente uma realidade que, assim, se a gente não sabe dela, a gente vai ingênuo e quebra a cara ingênuo. Saber dela, a gente ainda pode tentar fazer as coisas, né? A gente ainda pode tentar ultrapassar esse limite sociológico, esse limite que ele está dentro das dinâmicas sociais. A gente pode tentar driblar isso, com a consciência de que provavelmente não conseguiremos. A consciência de que talvez seja mais fácil a gente se transformar em, sei lá, supervisor da agência de publicidade do tiozinho da esquina do que exatamente da agência África, por exemplo. E aí, as estratégias individuais que a gente pretende fazer em cima dessas situações, elas são nossa responsabilidade, né? Cabe a gente decidir se a gente quer encarar isso ou se de repente vale mais a pena compreender essa coisa, compreender como que de fato a nossa sociedade é segregada e tentar pensar em alguma maneira de lidar com essa segregação, nem que seja participando, de repente, de movimentos sociais, nem que seja participando de uma tentativa de transformação, mesmo que seja local, nem precisa ser em movimentos sociais, e etc, etc, etc.